Muito bom estar na casa do nosso Deus para louvá-lo, para bendizê-lo. Pode desligar o violão, por gentileza? Ok, muito obrigado. Como é agradável estar na presença do Senhor, se relacionar com Ele. Quando nós propomos então falar sobre oração, que é o tema da nossa mensagem esta noite, é falar sobre esse relacionamento com o nosso Deus. É falar sobre a importância da nossa vida devocional, relembrarmos de uma questão tão simples da vida cristã, mas ao mesmo tempo tão ignorada, tão negligenciada. Quando nós nos reunimos então para crescer na graça, por vezes a gente imagina que esse crescimento se dará tão somente pelo simples fato de estar aqui. Mas a vida cristã, ela vai muito além dos dias de culto que temos em nossas igrejas. A vida cristã, ela é vivida de forma a trazer para nós um grande crescimento, quando nós, além daquele tempo que passamos em nossas igrejas, também dedicamos tempo à vida de oração, à leitura bíblica, e certamente quando assim nos dedicamos, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Por isso, para falar desse tema, da oração, como a nossa melhor arma, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura apenas dos versos 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, leitura dos versos 1 e 2. Diz assim o texto, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos aqui para culto, para adoração, e para neste momento ouvirmos a Tua palavra falar conosco. Encha-nos com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que sejamos edificados. Encha a minha vida com o Teu Santo Espírito para que eu possa transmitir com fidelidade aquilo que a Escritura diz. Encha a vida dos meus irmãos para que eles possam compreender, à medida que expomos, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que nós, ó Deus, possamos sair daqui dispostos a encarar a nossa vida de oração com maior seriedade. Desperta-nos para isso. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós pensamos em vida devocional, nós estamos falando daquilo que é a raiz, a base para um bom desenvolvimento de uma vida que dá muitos frutos. Quando nós vemos o texto de João, capítulo 15, onde Jesus vai fazer essa ilustração da ideia da videira, vai nos desafiar a produzir muitos frutos. Em outro momento também o Senhor Jesus nos dizendo que por meio dos frutos nós temos a condição de reconhecer a árvore, e por meio dos frutos nós vemos a qualidade da saúde daquela árvore. Eu diria então que a base da nossa vida, para que nós tenhamos saúde espiritual, para que nós tenhamos a condição de dar bons frutos, está na vida devocional. Não adianta você pensar que sem leitura da palavra e sem vida de oração você vai dar passos muito largos na sua vida. Não tem como. Por isso que, embora seja algo tão primário na vida cristã, é algo que tem sido muito negligenciado. A questão da leitura da palavra e principalmente da oração. As pessoas entendem como sendo algo menos importante na vida da igreja. Para nós testemunharmos isso de fato, é só a gente vir numa reunião de oração. Então, nós temos as reuniões dos muitos departamentos da igreja, grupo de adolescentes, de jovens, de crianças, da junta diaconal, do conselho, e claro que todas essas áreas são importantes, claro que todas essas lideranças são importantes, mas a reunião de oração está vazia. Logo a gente imagina o quê? Que se a oração é algo extremamente importante para a vida do crente, como ilustra a nossa imagem, é a base para uma vida saudável, para uma árvore que produz bons frutos,
então a gente está caminhando muito mal. E vejam, não é uma exclusividade da nossa igreja. Isso é uma realidade, infelizmente, de quase todas as igrejas. O culto da noite, ou o principal culto de agenda da igreja, recebe aí 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, dependendo do tamanho da igreja, e a reunião de oração não passa de uma dezena, quando no máximo 2, 20 pessoas ali reunidas, é só. Isso é triste, porque, mais uma vez, se nós imaginarmos que a vida devocional, a vida de oração, a vida de leitura da Palavra de Deus será a base para um crescimento saudável, para um desenvolvimento nosso, para darmos bons frutos, então talvez nós estejamos adoecidos desde o fundamento. E eu sempre digo isso: a vida na igreja é um simples reflexo da nossa vida em casa. Se nós somos relaxados com a igreja, é porque somos relaxados também em casa. Se nós somos relaxados no que diz respeito à reverência na igreja, é porque em casa ela não existe. Se nós somos relaxados em relação ao compromisso com a Escritura, ou seja, quando a Escritura está sendo lida, para a gente é um momento como se fosse qualquer outro, é porque em casa também é assim. Se nós somos relaxados com a agenda de oração da igreja, é porque em muita parte também essa é uma realidade em nossas casas. E eu sempre afirmo isso, porque quando nós observamos entre qual dos meios é o mais fácil de seguir, veja que fazer as coisas na igreja é muito mais fácil do que fazer em casa. Porque na igreja você tem sempre alguém pegando no seu pé, seja a figura do pastor, seja a figura de um irmão, que te lembra disso: irmão, vamos lá, vamos orar, irmão, ó, tem programação, irmão, ó, tem culto, tem estudo bíblico. Em casa a gente não tem ninguém fazendo isso. Na igreja sempre tem aquele recado colocado no folhetim da igreja, falando: vamos lá, reunião de oração, evangelismo, culto, escola dominical. E se diante de tantos anúncios, tantos lembretes, tanta insistência, a gente deixa de lado, imaginar que nós façamos isso com apego e afinco em casa, creio eu que seja muito difícil. A igreja vai ser reflexo da nossa casa. Se nós não conseguimos nos dedicar à oração na igreja, é porque fazer isso em casa deve estar extremamente difícil. No entanto, a oração ela é muito interessante, porque ainda na nossa introdução, ela é uma simplicidade extremamente poderosa. E eu coloquei a imagem da criança orando, porque se há algo que a criança pode fazer muito bem, é orar. Talvez ela não tenha ainda a aptidão, por exemplo, para o louvor, para instrumentos, porque ainda não estudou, ainda não sabe, ainda não desenvolveu os dons, os talentos, a técnica. Se talvez ela não tenha a condição de ensinar, porque nem mesmo esse é o dever da criança na igreja, o ensino, isso é o dever dos adultos. Talvez se ela não tenha sequer a condição de ler ainda, até mesmo para a sua edificação, uma coisa ela consegue fazer: orar. Hoje eu estava pela manhã na escola, passei lá para fazer um aconselhamento e coincidiu do momento em que eu estava saindo ser o horário de almoço das crianças. Então eu parei ali e orei com as crianças. E na escola, no primeiro momento, pela manhã, você só tem as crianças menores ali até os 3, 4 anos. E é muito interessante ver que todas elas ali acompanham a oração e oram. Então, embora seja algo extremamente simples, e porque as crianças conseguem orar, as pessoas mais velhas conseguem orar, aqueles que têm dificuldade com a leitura, com os estudos, com a densidade teológica, conseguem orar. Mas ao mesmo tempo em que a oração é algo extremamente simples, é também algo poderosíssimo. E eu quero desde já fazer um alerta para nós do meio reformado. Por vezes nós somos tidos, e talvez até de forma justa, como homens ou crentes que não valorizam tanto a oração. E infelizmente essa é uma marca muito negativa, porque talvez ela reflita muito a realidade de muitos de nós. Parece que quando você convoca os crentes para um estudo teológico de um tema extremamente complexo, aquilo enche os olhos de alguns. Mas quando você fala de oração, o tema do sermão hoje é oração. Oração. Parece que se você fizer uma conferência com um tema teológico, talvez as implicações da doutrina, da predestinação, então você vai ter um monte de gente ali
afoito, interessado, eu quero saber, eu quero ver, eu quero discutir, e o texto tal, pastor, e o argumento para isso, como é que o senhor responde essa questão? Mas quando você fala que nós vamos falar sobre oração, parece que esse assunto é desinteressante. Tenhamos esse cuidado. Uma boa teologia só funciona com um coração que ora. Uma mente brilhante só é útil quando ela estiver associada com um coração que se derrama aos pés de Cristo, aos pés da cruz por meio da oração. Que nós pensemos nisso em todo momento que nós estivermos expondo esse texto. Ainda para a gente pensar, responda essas perguntas aí no seu coração. Quanto tempo por dia você ora? Da sua lista de afazeres e de toda a sua agenda, quanto tempo você investe na sua vida orando, falando com Deus? Segundo, o que tem sido o conteúdo das suas orações? Talvez a ideia do tempo esteja associada ao conteúdo. Então, quando você está mais atribulado, clamando e gritando por socorro, você gaste mais tempo. Mas e aí? Se for simplesmente por um relacionamento com Deus, quanto tempo você gasta? E o que você ora? Por quem você ora? Nós veremos ao longo do sermão que talvez uma das demonstrações mais simples e ao mesmo tempo mais eficazes que nós podemos nos valer para demonstrar amor pelas pessoas é orando por elas. Mas não é colocando uma mãozinha junta lá no WhatsApp. Não é simplesmente falando, ok, em oração, oremos, mas efetivamente orando. Porque quando nós oramos, demonstramos compaixão para com o outro. Demonstramos que aquilo que entristece a pessoa também nos entristece. Que aquilo que alegra a pessoa, se for um motivo de gratidão, também nos alegra. Logo, é uma grande demonstração de que nós nos importamos com o outro, de que nós amamos o outro, de que nós estamos unidos com o outro, de que nós nos alegramos com o outro e choramos com o outro. Por que você tem orado? E para que você ora? Nossa ideia é cutucar a gente mesmo em relação a isso. Por que nós estamos colocando como tema do nosso sermão que a oração é uma arma? O contexto do nosso livro, que foi escrito aproximadamente no ano 65, nós vemos o registro de Atos dos Apóstolos encerrando na prisão domiciliar do apóstolo Paulo. É Paulo quem escreve esse livro. Escreve a Timóteo, um jovem pastor, em um tempo em que a igreja já enfrentava algum tipo de perseguição, ou perdão, já era perseguida. Paulo estava nessa condição de prisão. Nós vemos aqui também, no contexto do que diz respeito aos problemas da igreja, uma séria questão doutrinária. Então a igreja sendo atacada por muitos lados acerca da sua fé, acerca daquilo que era correto ou não de ser feito, de ser pregado. E é nesse contexto que Paulo vai escrever. Por isso, então, você tem a perseguição associada com a luta contra os falsos mestres, uma ideia de batalha. Uma batalha real, física, onde você está sendo perseguido por um império e que talvez com as forças de um grupo de crentes você não tem como vencer essa guerra, essa luta, e uma batalha dentro da igreja no que diz respeito às doutrinas, ao aparecimento dos falsos mestres. E como vencer essas lutas? Se não havia força da igreja para pegarem espadas e matar os romanos, porque obviamente isso seria loucura, e se a igreja não podia pegar esses falsos mestres e sair degolando um a um, como vencer então essa batalha? Por isso que Paulo vai orientar Timóteo em relação à oração. Olha que interessante, todos aqueles que já estudaram liderança da igreja, todos aqueles aqui, presbíteros, diáconos, aqueles que já passaram por algum curso, treinamento sobre liderança, com certeza viram muitos textos de Timóteo. Todas as vezes que nós falamos sobre o perfil de um pastor, o perfil de um presbítero, como se deve tratar as coisas na igreja, nós recorremos à carta de Timóteo. E Timóteo geralmente, e realmente a carta de Timóteo vai nos trazer essas informações, essas instruções. Agora veja que Paulo, preparando o seu sucessor, treinando aquele que iria lhe substituir, coloca a oração
como algo fundamental. Faz parte então das primeiras orientações do apóstolo Paulo, as primeiras orientações práticas, a questão da oração. Quando nós nos detemos a ideia do contexto literário, você vê que o texto abre com uma saudação, o que é comum das cartas de Paulo. Em seguida, Paulo vai já apresentar uma problemática, um problema que tem que ser resolvido, que tem que ser tratado, e ele vai, quando passa então a colocar as coisas práticas, que isso vem a partir do capítulo 2, quando Paulo começa efetivamente a dizer: Timóteo, faça isso, faça aquilo, etc. e tal, ele vai colocar a oração como a primeira coisa. Então, organizando a nossa ideia do texto, é como se Paulo fosse fazer o seguinte: Timóteo, eu estou te escrevendo, eu quero primeiro te saudar, claro, eu quero mostrar alguns problemas que são reais, e eu quero te dar orientações. Você é o meu discípulo, eu estou te discipulando, eu estou te treinando, eu estou te preparando para ser meu sucessor. Ok, quando entra então nessa parte do que fazer, Paulo não vai dar estratégias de marketing, Paulo não vai dar estratégias de guerra, Paulo não vai dar estratégias de combate, de camuflagem, como se esconder dos romanos. Paulo vai orientar a Timóteo em relação à oração. O problema, por vezes, é que quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos nas nossas lutas, nós imaginamos um monte de outros recursos, imaginamos um monte de outras ferramentas, mas ignoramos a importância da oração. Então, às vezes, quando a gente vai tratar uma questão lá no conselho, das dificuldades da igreja, a gente fica pensando: então vamos bolar uma planilha, vamos bolar uma estratégia aqui, um novo plano, uma nova programação, vamos pensar em novas pessoas, em um novo jeito, em contratar, em vender, em comprar. Mas por vezes a gente ignora que talvez a grande ferramenta que a gente tem à nossa disposição é a oração. E isso se aplica em diversos momentos. Porque em muitos momentos a gente tem problemas lá no nosso casamento, problemas com os nossos colegas de trabalho, problemas infinitos, e a gente sempre vai buscar outras tantas ferramentas que possam nos ajudar, menos recorrer à oração. E o que Paulo vai falar para Timóteo nesse contexto de perseguição, nesse contexto de falsos mestres entrando na igreja, de tantas coisas que ele poderia orientar a Timóteo, a primeira coisa que ele orienta é sobre a oração. É como se nós fôssemos imaginar o seguinte: problemas do grupo de louvor, vamos reunir todo mundo, ok. Antes da gente pensar em equipamentos, em acústica, em tom de nota, vamos falar de oração. Problemas de missões, antes da gente falar dos campos, dos recursos, das ofertas, vamos falar de oração. É como se nós pensássemos então sobre o ministério infantil, e antes de nós falarmos da decoração das salas, do material didático, do preparo dos professores, nós falássemos: vamos falar de oração. Porque a oração deve ser a primeira ferramenta. É desta forma que o apóstolo Paulo apresenta. Tem problemas a serem tratados? Tratemos então a partir da oração como sendo uma ferramenta indispensável. Nós vamos destacar aqui 3 motivos do porquê a oração é uma arma. Primeiro, a oração é uma arma pela sua diversidade. Qualquer grande exército vence com uma diversidade de armas. Se um exército só tem armas que vão funcionar na terra, quando ele tiver de combater no ar, ele vai ter dificuldades. Se o exército só se preparou para combater no mar, quando ele tiver de combater na terra, ele vai ter dificuldades. O seu grupo de soldados, as suas armas, elas precisam ser extremamente versáteis para funcionar em todo lugar, para funcionar em toda situação, ou pelo menos nas maiores possibilidades possíveis. Quando você pensa na estratégia de guerra, num tanque de guerra, você vê aquela roda traçada dele com a esteira, justamente para que eles consigam atingir ou chegar nos mais diversos solos e alcançar o inimigo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai colocar. Primeira expressão que ele põe no nosso texto, no verso 1: antes de tudo, o que reforça aquilo que nós estávamos falando. Eu tenho um monte de coisa para te falar, eu tenho um monte de orientações para te passar, para que você esteja apto, preparado, pronto para conduzir a igreja. Mas antes de tudo, exorto que use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças
em favor de todos os homens. É interessante porque aos nossos olhos parece que Paulo está falando de uma coisa só, de oração. Mas ele vai falando das mais diversas formas em que nós podemos falar com Deus e nos relacionar com Ele por meio da oração. Observe cada uma delas, eu destaco aqui. Primeiro, o que são as súplicas? A ideia de súplica é quando eu rogo a Deus pelos meus problemas. Não dá para você cuidar da vida dos outros se a sua vida não estiver bem cuidada. Não dá para você imaginar ser relevante na vida de alguém se você não está bem. Não dá para o pregador subir no púlpito se ele não estiver bem com Deus, com sua família. Então a necessidade de orar por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas é fundamental. Quando nós oramos por nós, então, nós combatemos aí, pensando sempre nesse contexto de guerra, que é a ilustração que eu estou usando, nós tratamos e combatemos a ansiedade, por exemplo, o desespero. É a forma como nós chegamos ao Pai e falamos: Senhor, meu coração está cheio de coisas que precisam ser tratadas. Isso causa em mim medo, angústia, desespero. Mas, Senhor, eu quero entregar tudo aos teus pés. É como se Paulo estivesse falando o seguinte para Timóteo: Timóteo, você vai cuidar da igreja do Senhor, você precisa estar bem para isso. Então, os seus anseios, as suas tristezas, as suas angústias, os seus problemas, entrega nas mãos de Deus. Eu te exorto a viver, então, sempre suplicando, orando, para que Deus trate as suas necessidades também. Não existe uma liderança de super-homens, de pessoas que não sejam atingidas pelos mais distintos problemas que a vida tem. Os problemas chegam para pastores, os problemas chegam para missionários, os problemas chegam para cada um dos crentes. Não dá para um pai aconselhar bem o seu filho se a sua vida tiver uma bagunça. Porque talvez, claro, falando a partir do exemplo de Timóteo, nós estamos falando de um pastor, e talvez você pense: isso não tem nada a ver comigo, mas tem, porque constantemente você é convidado pelas situações a pastorear alguém. Uma mãe constantemente é acionada pelos filhos, vindo com dúvidas, com problemas, com questões que têm que ser tratadas por meio da disciplina, da exortação, e quando ela vai ter que fazer isso, ela vai fazer o quê? Pastorear os seus filhos. Mas não dá para uma mãe, para um pai, para um profissional, para um professor de escola dominical, para um pastor, tratar os outros se a sua vida e o seu coração não estiver tratado por Deus. Portanto, Timóteo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, trate a sua vida. Não dá para eu e a Vanessa pensarmos na educação do João Pedro se nós não formos educados por Deus. E o meio para que nós tenhamos essa condição é zelar pela nossa vida de oração, pela nossa vida de devoção ao Senhor, para que a gente consiga passar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para aqueles que estão ao nosso redor, e ser bênção na vida de outros. O problema é que a gente quer ser usado por Deus para fazer grandes coisas quando a gente está mal. Não dá para você conduzir a igreja de adoração, seja tocando, cantando, se você não estiver bem. Não dá para você conduzir as crianças ali na escola dominical se você não estiver bem. Portanto, antes de tudo, ore por si mesmo, pelos seus problemas, pelas suas lutas, para que você consiga combater aquilo que te angustia, aquilo que te traz pavor. O texto usa também a expressão das orações. Proseuxas é a palavra que é usada aqui na língua grega, que indica a ideia de louvor e adoração. As nossas orações não podem ser egoístas. Se no primeiro momento, claro, é importante que nós oremos pelas nossas dificuldades, pelas coisas que nos tiram o sono, por outro lado, a oração não serve só para isso. Logo então, aquilo que nós falamos na introdução, do nosso tempo de oração estar muito ligado às circunstâncias da nossa vida, isso é um sério problema. Você não pode orar só quando você precisa, porque a oração não é só pelas suas necessidades. A oração é o meio pelo qual você louva a Deus, engrandece a Ele, bendiz o seu santo nome. É importante que nós tenhamos isso em mente. É muito interessante quando a gente abre o culto e pede para que alguém faça uma oração de adoração. A pessoa pede, a pessoa agradece, mas não adora a Deus por meio da oração. Porque nos parece que essa é uma prática deixada de lado.
Ah não, pastor, o negócio da adoração é por meio de uma canção, ritmada, tocada, aí a gente adora a Deus. Não, as nossas orações devem refletir também a nossa adoração ao Senhor. E o que este tipo de oração vai combater? Vai combater por vezes a desconfiança, a nossa incredulidade, a nossa solidão. A desconfiança porque quando nós começamos a falar que Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, quando nós começamos a orar, falando acerca dos atributos de Deus, depois dessa oração a gente fala, ok, talvez os problemas não sejam tão grandes, quando comparados ao tamanho do meu Deus. Então você confia mais. Você deixa de ser incrédulo, porque você começa a ver que não apenas você ora e louva esse Deus, como você vê Ele trabalhando. Nós começamos a ver também que não estamos sozinhos. Que apesar desta glória que Ele tem, Ele se importa conosco, está ao nosso lado. Então, adorar a Deus por meio das nossas orações também é um meio de trazer edificação, de vencermos as lutas que temos, as batalhas que temos. O texto também fala de intercessões. Exorto que use da prática de súplicas, orações e intercessões. Intercessão é você orar pelos outros. Eu sempre falo do exemplo de oração da minha mãe, e sempre digo a vocês que quando eu era criança eu via minha mãe orando, e minha mãe entrava no quarto para orar e gastava ali um baita tempo. E eu sempre ficava pensando, pai, como é que minha mãe ora tanto? Como é que consegue gastar tanto tempo orando? Porque a minha oração ali é papo, 30 segundos, 1 minuto no máximo ali, já vou embora, já era, já foi. Minha mãe ela vai lá no joelho, vai orando e ora, e ora, e ora. O que ela tanto fala nessa oração? Irmãos, quando a gente começa a orar, a partir daquilo que a Escritura nos recomenda, pensando nas nossas dificuldades e entregando elas diante do Pai, pensando no nosso louvor e adoração a Deus, partindo para começar a orar pelos outros, vai tempo, literalmente. Quando a gente começa a orar então por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando dificuldades no seu casamento, por aquele monte de parente que a gente conhece, que sofre um monte de questões, quando a gente começa a orar pelas pessoas, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelos nossos colegas de trabalho, como vai tempo? Como vai até faltar tempo? Se você quer motivo de oração, entra no grupo das irmãs da igreja. É uma bênção. Você ora só meia hora, depois que passar pelo grupo, você vai orar uns 50 minutos fácil. E orar pelos outros é importantíssimo. Combate um monte de problema que às vezes a gente tem. E eu destaco alguns deles aqui. Combate a desunião. Combate a falta de compaixão. Quando você associa a ideia de combater o egoísmo e a falta de compaixão, a união ela vai ser uma consequência. Porque quando eu começo a lembrar os problemas da Malu, da Alessandra, do Raí, eu começo a ver que talvez as dificuldades no relacionamento nosso não são necessariamente porque há algo contra a minha pessoa, mas porque talvez eles estejam passando por dificuldades, por lutas. Então quando eu vejo aquele meu irmão cabisbaixo na igreja, e me preocupa orar por ele, então eu me envolvo com a situação dele. Porque a coisa mais cômoda que tem na vida cristã é terminar o culto e você pegar suas coisas e ir embora. Ser crente assim é muito fácil, não fazer parte do corpo. É claro que estar no corpo tem muitos problemas. Estar no corpo com um monte de gente pecadora tem muito desgaste. Mas saber que de alguma medida você foi usado por Deus para aliviar a dor e o sofrimento do outro por meio das suas orações, veja isso como um grande privilégio. Então quando você se envolve com o outro, se põe no lugar do outro, entendendo as dores, os problemas, as lutas, você passa a ter compaixão. E isso vem por meio da oração. Porque a oração pela vida do outro te faz abrir a boca não para falar mal, não para fazer fofoca, mas para pedir para que Deus abençoe a pessoa. Por isso ela gera a união. Por isso que ela é um combate ao nosso egoísmo. Porque por vezes a gente entra na igreja e pensa que só a gente tem problema. Que só a gente precisa da atenção do pastor, do conselho, dos irmãos. Que só a gente precisa ser cumprimentado e abraçado no final do culto.
E esquece de ver que um monte de gente também passa por lutas, por dificuldades. E que talvez Deus esteja me colocando na igreja aquele dia, não para que eu seja abraçado, não para que eu seja elogiado, não para que eu seja motivado, mas para que eu seja usado por Ele para fazer isso na vida de outra pessoa. O problema é que a gente sempre vem com a ideia de ser servido. Eu quero receber o abraço, eu quero receber a oração do Ed, eu quero receber o consolo de alguém que vai chegar e falar, irmão, eu quero receber a motivação de alguém que vai me dar um tapa nas costas e falar, vamos lá. Mas talvez Deus queira usar a minha vida para que eu me preocupe com o outro, para que eu seja a bênção na vida de outra pessoa. Paulo está dando uma dica de ouro aqui para Timóteo. Timóteo, você vai lidar com gente problemática. Às vezes são problemas simplesmente do pecado do caráter dessa pessoa, que você não vai vencer com bons argumentos. Você vai vencer isso com oração. Não tem jeito. Ah, eu não sei o que eu faço, pastor. Não aguento fulano. Só dá trabalho. Ora por ele então. Para de imaginar que você vai conseguir fazer alguma coisa. Comece só a orar por aquela pessoa. É a dica que Paulo está dando para Timóteo. Timóteo, vai ter situação na igreja que não vai ter jeito. Você pode disciplinar, você pode mandar embora, pode dar carta, pode tirar carta, pode chamar a atenção do público, pode chamar individual, pode reunir com os presbíteros. Não vai ter jeito. Quando não tem mais jeito, dobra o joelho no chão e ora pelo miserável. Vai ter casamento, Timóteo, você vai aconselhar, vai chorar, vai falar, vai dar livro, vai dar DVD, vai levar no cinema, vai pagar viagem do casal, e não vai ter jeito. Dobra o joelho no chão e ora. Antes de tudo, Timóteo, ore pelos outros, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades. São as nossas intercessões. E Paulo também coloca, e com ações de graças em favor de todos os homens. Nossa gratidão a Deus trata com o nosso descontentamento. Quando a gente começa a agradecer a Deus, a gente vê quanto Deus tem nos abençoado. Trata a cobiça e a nossa inveja. E quando a gente começa a orar, agradecendo a Deus por aquilo que a gente já tem, a gente deixa de pensar naquilo que a gente quer ter. A gente começa a falar, Senhor, obrigado pelo carro, pela casa, pela família. E o nosso coração se esvazia um pouco das muitas coisas que a gente quer, das coisas que a gente sonha, das coisas que a gente imagina. Os nossos sonhos vão ficando menores na medida que a gente ora, vendo tanta coisa que a gente já realizou e que Deus já deu. Então, ore agradecendo a Deus. Isso vai tratar o seu descontentamento. O problema é que a oração é tão negligenciada que você encontra um crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos depois, e a reclamação dele é sempre a mesma. Minha vida não está boa não, pastor. Porque talvez falte a alegria. Fruto dessa oração de gratidão, de olhar e falar, tem problema? Tem luta? Tem dificuldade? Tem falsos mestres? Tem Império Romano batendo na porta? Tem. Mas louvado seja Deus, que tem feito tantas coisas boas em nossas vidas. Trata a avareza. Porque às vezes a gente se torna tão amante das coisas, tão cobiçosos, tão desejosos de tantas coisas, que não somos gratos pelas mínimas coisas que Deus nos dá. Por isso, Paulo dá uma dica de ouro e fala, essa coisa de oração é uma baita ferramenta que você tem. Porque é uma arma que ataca diversas áreas da nossa vida. Mas por que orar, se Deus já sabe de todas as coisas, pastor? Deus não sabe o problema da pessoa, para que eu vou interceder por ela? Por que eu vou orar, pastor? Pelos meus problemas, Deus não sabe, não conhece, não sabe minha dor, não sabe o quanto eu tenho lá na minha conta, por que eu vou orar por isso? E mais, por que eu vou orar se Deus já decretou todas as coisas, se Ele é soberano? Estou orando pela conversão da pessoa, mas se Deus quiser salvar, Ele salva, se não quiser salvar, também não salva, por que eu vou orar? Preste atenção, vamos ler juntos o que está em azul aqui? A oração não muda os decretos de Deus, muda o nosso coração. Ela não muda a vontade de Deus, ela faz parte do plano, ela faz parte desta vontade. Veja o que nós falamos que a oração combate: a ansiedade, o desespero, desconfiança, incredulidade, solidão, desunião, egoísmo, falta de compaixão, descontentamento, cobiça, avareza. Você acha que Deus colocou a oração para quê? Para que você tente mudar ele? Não, é para que você mude tudo isso no seu coração. Olha que interessante. Quando a gente começa a orar, olha tanta coisa que Deus vai tratando no nosso coração. Olha tanta coisa que o Senhor vai lá mexendo e removendo, e em alguma medida tratando em nós.
E a gente pensando que está orando para mudar ele. Pensando que está orando para mudar alguma coisa no céu. Para mudar a história. Não, a gente está orando para que Deus mude a gente. Para que Deus nos faça enxergar as coisas de outra forma. Para que Deus nos faça ser menos egoístas, menos cobiçosos. Para que Deus nos faça amar mais o outro. Para ter mais calma em meio às crises. É por isso que a gente está orando. A oração, então, não muda o plano de Deus. Não muda os decretos dele. O que ele determinou vai acontecer. A oração, primeiro, é uma resposta nossa de obediência ao que ele mandou. E a ordem de Deus é orar sem cessar. É por isso que eu oro. Esse é o primeiro motivo, que é uma ordem de Deus. Porque ele não me põe isso como uma opção, ele me põe isso como uma regra. Ore. E o segundo motivo pelo qual eu oro é porque eu preciso. Isso muda a minha vida, transforma. Independente das respostas, nós somos transformados por Deus. Independente daquilo que vai acontecer, se será positivo ou não para aquilo que eu estou pedindo, haverá transformação na vida daquilo que eu. Segunda coisa que nós podemos falar desta arma, por que ela de fato é a melhor arma para o crente, a oração? Pelo seu alcance. Nada melhor do que uma arma que você acione ela aqui e ela atinja o seu inimigo lá bem distante. De preferência de uma zona de conforto sua, onde você não se expõe a risco nenhum. Daqui então, na segurança de onde eu estou, eu ataco o problema lá na frente. O alcance de uma arma é determinante às vezes na vitória de uma batalha. O motivo pelo qual até hoje ainda não teve a Terceira Guerra Mundial é porque os países que poderiam fazer isso sabem que eles têm armas de grande alcance e de grande poder de destruição, as armas nucleares. Por isso que eles não sabem um atacando o outro, por isso que a Rússia nunca atacou os Estados Unidos e os Estados Unidos nunca atacou a Rússia, porque eles sabem que um clique daqui atinge lá e um clique de lá atinge aqui. E a destruição será gigante. Olha o alcance, isso é interessante, porque embora você possa pensar em uma arma que vá lá e daqui distante acaba com o país inteiro lá, por vezes também você precisa de uma arma que tenha muita precisão. Você tem lá um malfeitor e um refém, você tem que ser certeiro. Não posso tirar a vida do inocente. A precisão tem que ser ali dentro da mira. Não posso acertar o lugar que está lá reunindo os meus inimigos e do lado pegar um hospital e uma escola. Tem que ser preciso. E observe como a oração é assim. O apóstolo Paulo diz então em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Veja que ele coloca um grupo de pessoas que precisam ser atingidas. Ele coloca primeiro no versículo 1 todos os homens e depois, de forma mais específica, os reis e aqueles que se acham investidos de autoridade. Os de longe, os de perto, os conhecidos e desconhecidos, os irmãos da igreja, crianças, não crentes, missionários, refugiados, há sempre pessoas precisando de oração. E a oração sempre será necessária, abrangente, de longo alcance. E talvez assim a gente comece a entender como que a nossa oração vai deixar de ter apenas 1 ou 2 minutos. É muita gente que precisa. São muitas as causas, as necessidades. No entanto, também ela deve ser específica. A questão política e das lideranças religiosas era o principal problema para Paulo e para Timóteo. Como vencer esses inimigos? Só tinha um jeito, orando por eles. É muito interessante que Paulo não estava pedindo para que ele orasse por amigos. Quando ele coloca em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, Paulo está falando para orar pelos inimigos, fazendo eco àquilo que Jesus havia dito. Orem pelos seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Porque o entendimento que a nossa vitória contra os nossos inimigos só se dará por meio de uma plena transformação deles. Então, se você tem alguém que te persegue, que te faz mal, que te maltrata, que tem todo tipo de contrariedade à sua pessoa, imagine essa pessoa crente, transformada, com caráter mudado,
como essa pessoa deixará de ser um problema na sua vida e passará a ser uma bênção. Imagina então aquela situação difícil que você vive orando, vive clamando a Deus, pessoa difícil de lidar. E aí Deus vai, o Espírito Santo muda, transforma aquela vida. Por isso que Paulo está colocando, não adianta ficar desejando mal lá para os imperadores e por aqueles que estão oprimindo a igreja. Olha para a conversão deles. Ore pela conversão deles. Nós sabemos que a igreja só parou de ser perseguida quando um dos líderes destes que a perseguiam se converteu. A história da perseguição da igreja acabou e teve um fim, pelo menos deste primeiro contexto de perseguição, não quando o imperador romano foi morto. Muitos morreram, outros subiram, ascenderam ao trono. Mas quando que parou a perseguição? Quando um deles se converteu. O que nós devemos fazer? Ore pelas lideranças. Um destaque importante aqui, por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Irmãos, liderar qualquer coisa é difícil. Quando eu vejo, por exemplo, as mulheres não apenas querendo, mas efetivamente assumindo a liderança do lar, sabem que vocês estão assumindo responsabilidades, primeiro, que Deus não quer que vocês assumam, e segundo, que serão pesadas a vocês. É como se Deus desse uma ordem para que o marido cumpra, e a mulher entrasse na frente e falasse para ele, não, ele não vai cumprir, eu vou cumprir no lugar dele. Deus vai cobrar do marido e da mulher. Existem responsabilidades para qualquer líder, de qualquer coisa. E liderar nunca é fácil. Portanto, ore por qualquer um que esteja investido em autoridade. Ainda que essa autoridade seja mínima, de um universo pequeno, micro, mas ore. Porque liderar coisas e pessoas é algo extremamente difícil. O alcance desta arma é excelente. E principalmente, a eficácia. Toda boa arma, ela é eficaz, ela atinge o seu propósito. E diz o nosso texto, encerrando ele, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Para que aponta então o propósito pelo qual Paulo estava desafiando Timóteo à oração. Timóteo, ore. Ore para que vocês tenham vida tranquila, pacífica, para que haja piedade, dignidade. A eficácia, ela é externa, ela muda a realidade ao nosso redor, torna o ambiente que era hostil, tranquilo e pacífico. Ela é para as questões internas também, a nossa piedade e a nossa dignidade. Quando a gente ora, então, Deus vai trabalhando nas coisas que estão ao nosso redor e trabalhando também em nossas vidas. E aí nós vemos a eficácia da oração. Por último, eu quero falar sobre Cristo, o nosso intercessor, um homem de oração. Romanos capítulo 8, verso 34 diz: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus, sendo santo, o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, orou diversas vezes. Todas as orações de Jesus apontavam sempre para uma única grande missão: a dependência dele em relação ao Pai. Jesus não precisava orar. Com o poder da sua voz, tudo foi criado. Nós vimos domingo que pelo poder da sua palavra, todos os inimigos serão derrotados. Para que então querer orar? Relacionamento com o Pai, dependência com o Pai, amor em se relacionar com o Pai. Ainda, irmãos, que não houvesse nenhuma das necessidades que nós colocamos durante todo o sermão, que não precisasse orar pelos líderes, porque está tudo indo muito bem, que os irmãos da igreja estivessem vivendo o melhor momento da vida em todas as áreas, ainda que não precisasse orar pelos seus problemas, porque você não tem problemas, ainda que você não tivesse lutas, dificuldades, ninguém enfermo ao seu redor, o país ganhando milhares de dinheiro, não tivesse mais pobre, não tivesse mais doente, ainda assim nós deveríamos orar. Pelo simples fato de que a oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E eu volto a nos advertir, enquanto igreja,
Se há prazer no culto, se há prazer no churrasco, se há prazer na escola dominical, nas programações das sociedades internas, o maior prazer deve haver nas reuniões de oração. Porque é o momento que nós temos relacionamento com o Pai. O problema é que todos os entretenimentos, às vezes propostos pela igreja, nos parecem ser mais interessantes do que um momento simples, mas poderoso, de nos reunirmos com os nossos irmãos para a oração. E negligenciamos a orientação do Senhor, que diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. A reunião de oração tem que passar a ser uma agenda importante na sua vida. Mais importante, talvez, do que o culto à noite. Ou, pelo menos, se não mais, em igualdade. Se é bom estar no culto e ver o louvor e a banda, assistir o sermão, participar e adorar, ter ação ativa no culto, também é muito importante. Um momento simples de oração, de relacionamento. O que Jesus tinha com o Pai era relacionamento por meio da oração. Era falar com Deus. Jesus orou pelos outros, pelos problemas que não eram seus. Quando nós vemos a oração sacerdotal, aquele último momento de oração de Jesus, ele dedica tempo orando pelos seus discípulos. Ora para que o Pai dê santidade a eles, ora para que o Pai livre-os do mal, das tentações, para que o Pai dê a eles resiliência. Jesus clama a Deus pelos outros. Boa parte do seu ministério foi orando por enfermos, orando por endemoniados, orando por aqueles que precisavam de salvação. E é o que nós devemos fazer. Jesus podia operar qualquer cura, qualquer milagre, simplesmente falando: vai, acontece, seja, pronto. Mas ele faz toda a sua obra a partir da oração. É o que nós devemos fazer. No dia que a igreja estiver milionária, em que puder simplesmente fazer, comprar, pagar na hora que quiser, do jeito que quiser, que a oração continue sendo algo fundamental. No dia que a igreja tiver condição de assistir todos os seus missionários, que tiver a banda que vai suprir todas as suas necessidades de louvor de todos os cultos e eventos, continuemos orando. E talvez Deus sempre coloque problemas em nossas vidas para nós termos necessidade da oração, para que sempre haja um motivo para nós nos curvarmos e nos relacionarmos com Ele. Por fim, o nosso texto de Romanos 8:34 destaca: Ele orou por mim e por você na cruz, e intercede por nós junto ao Pai. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Se você perceber, todas as vezes que nós encerramos uma oração, nós fazemos assim. E se você não faz, passe a fazer e se policiar a fazer. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos falando: Senhor, não há mérito nenhum em mim para que esta oração seja respondida. Senhor, não há mérito nenhum nas minhas palavras, nem dignidade no que eu estou te pedindo. Mas em nome de Jesus, aceite, porque Ele é digno, porque Ele é justo, porque Ele pagou o preço, porque Ele conseguiu livre acesso ao Pai, para, do lado do Pai, interceder por nós. Quando nós lemos o texto de Hebreus capítulo 10, o autor nos orienta a entrarmos na presença do Pai com ousadia nos méritos daquele que por sua carne conquistou para nós este espaço aberto. Deixar de orar é negligenciar acima de tudo o sacrifício de Cristo, porque Cristo orou justamente para que a figura sacerdotal não fosse mais necessária, para que Ele assumisse esse posto. Cristo deu a vida por nós para que nós pudéssemos agora livremente falar com o Pai, tratar diretamente com o Pai das nossas dores, dos nossos sofrimentos, do sofrimento dos outros, falar com o Pai da nossa gratidão, da nossa alegria, do nosso louvor. Cristo morreu na cruz para nos dar esta possibilidade. E quando nós falamos: não, eu não quero ter uma vida de oração, eu estou dizendo: Senhor, esse privilégio que o Senhor conquistou para mim, eu não quero. É como se alguém chegasse para a gente com um pacote de viagem comprado, pago, com data marcada, eu olhasse para aquele ticket lindo, maravilhoso, all inclusive, e falasse: não, eu não quero, eu não vou, deixa aí, pode pôr em cima da mesa, eu passo a minha vez. Entremos com intrepidez aos santos dos santos,
pelo véu da carne que se rasgou na cruz, para nos relacionarmos com o Pai por meio da oração. Esse é um privilégio para filhos. Falar com Deus por meio da oração é um privilégio dos filhos, que se achegam ao Pai. E a Escritura nos diz que só é filho de Deus aqueles que creram em Cristo Jesus. Então eu falo para você agora, se você ainda não creu em Cristo Jesus, você não tem esse privilégio de orar ao Pai, porque você não é filho. Para que tudo que nós falamos desta arma poderosa que é a oração faça sentido na sua vida, tenha eficácia em sua vida, você precisa crer no nome de Cristo Jesus e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim você passa a ser filho, e sendo filho, você tem acesso ao Pai. Deus nos abençoe, nos faça filhos, nos motive a nos relacionar por meio da oração com o nosso Pai. Vamos colocar em pé?